Boa noite, pessoal. Fazendo aqui os testes para iniciar aqui a nossa live. Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Só mais um momento para terminar as configurações e nós já vamos iniciar a nossa live. Como ganhar 30 mil vendendo cortinas e persianas. 30 mil líquido, tá bom? O áudio está saindo, beleza? Ok. R$ 30.000 por mês de lucro líquido vendendo cortinas e persianas. R$ 30.000 de lucro líquido vendendo cortinas e persianas. Isso é possível? Eu estou aqui para provar que sim, é possível você ganhar R$ 30.000 de lucro líquido vendendo cortinas e persianas. Eu já estou nesse ramo há quase 30 anos. E eu posso falar com toda a propriedade que isso é totalmente possível e falo mais ainda. Muita gente consegue fazer esse número por mês. E R$ 30.000, para quem está no ramo há muito tempo, é o básico. Para ser um empresário no ramo de cortinas e persianas, você precisa entender como funciona todos os processos. Pessoal, para vocês que estão chegando agora na live, faz o seguinte: pega papel e caneta, tá? Pega papel e caneta, porque eu vou falar aqui, são 24 temas que eu vou falar para vocês de como atingir esse nível de R$ 30.000 por mês. Então, essa live ela não vai ficar gravada, vocês não vão poder vê-la novamente depois. Então, já pega o papel e a caneta e já começa a anotar para que vocês consigam pegar a sequência das ações que são necessárias para que vocês tomem a partir de agora para entrar nessa jornada. Por quê? Lucrar R$ 30.000 por mês vendendo cortinas e persianas é uma jornada, tá? Então você precisa entender isso.
para você conseguir esse número, você precisa participar de uma jornada com todo um plano bem detalhado para você, ok? Para ser um empresário no ramo de cortinas e persianas, você precisa, primeiramente, entender como funciona todos os processos. Não é somente você vender uma cortina, instalar ela e receber do seu cliente. Não. Por trás dessas 3 operações que são bem resumidas, existe um processo de ações que você deve seguir à risca, que você precisa entender como tudo funciona. Então, nós vamos começar a falar todos esses processos hoje, para você entender e começar a trilhar esse caminho para que você consiga lucrar 30 mil reais ou mais de lucro líquido vendendo cortinas e persianas, tá? Primeira coisa, já começa a anotar aí no seu papel. Já começa, pega o seu papel, pega a sua caneta e já começa a anotar. Primeira coisa que você deve seguir, tá? Aliás, já começa a anotar aí. Número 1. Para ser um empresário no ramo de cortinas e persianas, você precisa entender como funcionam os processos. Já anota isso. Para ser um empresário, você precisa entender como funcionam todos os processos. Ser um empresário não é como ser um vendedor, não é como ser uma costureira, não é como ser um instalador que começa a vender cortinas e persianas. Ser um empresário é você ter uma visão ampla do seu negócio, de tudo que você tem que controlar para você levar o seu negócio adiante. Tá certo? Então, primeira coisa que você vai notar aí, para ser um empresário de cortinas e persianas, você precisa entender como funciona todos os processos. Tá certo? Segundo ponto, você tem que conhecer todas as vantagens em se vender cortinas e persianas. É fundamental que você entenda quais são as vantagens que envolve o nosso negócio. Eu posso citar inúmeras vantagens, mas eu vou citar as principais. Então já anotem no seu caderninho. Segundo ponto, conhecer todas as vantagens que envolvem o nosso negócio. Quando a gente conhece as vantagens, a gente tem uma gama muito maior para se aprimorar e ir atrás dos objetivos. Como, por exemplo, qual é uma das vantagens em se vender cortinas e persianas? Qualquer um pode iniciar nesse ramo do zero, assim como eu iniciei há quase 30 anos atrás. Quais são as vantagens? Uma das maiores que existe é o grande crescimento imobiliário. Todos nós, nas nossas cidades, nós temos esse conhecimento que o crescimento imobiliário está a todo vapor. Com isso, o que acontece? Novas janelas, novos orçamentos, novos serviços, novas instalações, tudo novo. Todo mundo quer coisa nova para imóvel novo. Ninguém quer coisa velha para imóvel velho. Tá? Então, e outro ponto importante sobre as vantagens. A maioria dos projetos imobiliários, dos lançamentos, são o quê? São de médio para alto padrão. Uma das vantagens, grande crescimento imobiliário. Vou citar outra vantagem, alta demanda pela procura de cortinas e persianas, não porque é um objeto de decoração, não porque alguém sonha em ter uma cortina ou uma persiana na sala. Ninguém sonha em colocar uma cortina na sala. As pessoas querem proteger os seus móveis, ter uma proteção solar
para ter um ambiente mais controlado, um ambiente mais tranquilo na sua casa, na sua residência, no seu trabalho. Então, esse é o fator principal porque as pessoas procuram por cortinas e persianas. Proteção, tá? Outra vantagem em se vender cortinas e persianas. Nós, como empresários, nós, como vendedores, como donos do nosso negócio, nós temos total liberdade com os nossos horários, com os nossos fluxos de trabalho. Então, nós podemos tranquilamente organizar o nosso fluxo de trabalho diário, semanal e até mensal, porque é fácil controlar isso. Quando nós fazemos uma venda, nós já programamos uma produção, nós já programamos uma instalação. Então, nós temos muito mais controle do tempo. Então, essas são algumas das centenas de vantagens em se vender cortinas e persianas. Eu posso citar outra, uma grande vantagem, que é uma que eu falo muito. Vender cortinas e persianas é um negócio extremamente lucrativo, tá? É extremamente lucrativo, mas é essencial que você siga todos esses passos que nós vamos listar aqui na nossa live, para que você consiga chegar no objetivo final, que é o quê? Lucrar R$30 mil por mês de lucro líquido. É dinheiro na mão, dinheiro no bolso, dinheiro no banco, livre de despesas, livre de tudo. É o que vai sobrar para nós empresários. Terceiro ponto importante, anotem aí. Você tem que aprender os melhores passos para você se tornar um profissional. Parece muito óbvio, tudo isso que eu estou falando aqui. Para você se tornar um excelente profissional. Então você precisa saber o que você tem que fazer para ser reconhecido como um profissional de verdade. Então você precisa seguir alguns passos, seguir algumas estratégias para que você inicie nesse ramo como um profissional. Só o fato de você já estar aqui nessa live já é um passo que você está dando para se tornar um profissional. Porque quando você inicia numa profissão, monta um negócio, monta uma empresa, faz um CNPJ para comercializar alguma coisa que é cortinas e persianas, você já está dando um passo profissional na sua carreira. Mas além desses passos básicos, você precisa entender e aprender outros muito importantes que farão total diferença no seu negócio, na sua apresentação. Número 4. Tem uma coisa que a gente sempre tem que acreditar. Primeiro a gente começa aprendendo todos os processos. Depois a gente vai se tornando profissional. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar escapar durante essa trajetória. É acreditar que vai dar certo. Então nós temos que, cheguei até a arrepiar aqui, Arrepiei, sério mesmo. Nós temos que acreditar no nosso potencial, nós temos que acreditar que isso vai dar certo, e dá certo. Eu falo que dá certo porque eu fiz essa trajetória. Eu conheço todos esses passos. Então, todos esses passos que você vai anotar aqui são passos profissionais, passos com processos para você seguir e ter a sua carreira de sucesso. Então, se você acredita que você vai crescer, se você acredita
que você vai ganhar 30 mil por mês de lucro líquido, se você acredita que você vai mudar a sua vida, que você vai ter uma vida diferente, mais confortável, com liberdade financeira, conseguir tudo que você quer, ajudar sua família, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você vai estar iniciando da melhor maneira para prosperar. E você vai crescer, isso é certo. Isso é certo. Então, acredite que você vai crescer, porque você vai crescer. Quinto ponto. Pessoal, se vocês já quiserem deixar alguma pergunta na live, tá? Já podem deixar aí as perguntas que nós vamos responder a todos vocês. Ok? É muito importante que vocês façam as perguntas agora, porque eu vou ter como responder para vocês ainda ao vivo, e a gente já está aqui, já todo quente, envolvido, com a energia envolvida para fazer acontecer da melhor forma. Então vamos para o quinto passo dos processos importantes. Ter o controle dos cálculos de custos. Você precisa saber calcular os custos de tudo aquilo que você vai vender. Você precisa dominar isso. Isso é essencial para você. Você precisa dominar essa parte, tá? Tem aplicativos que te ajudam? Tem. Mas você precisa saber como os cálculos são feitos. Isso é crucial no momento da venda e na gestão do seu negócio. Você entende? Tem um aplicativo. Eu estou falando aqui para você ser um empresário. Eu, quando comecei, eu era empresário, vendedor, administrador, controlador, eu praticamente fazia tudo. Até ajudar na instalação, eu ajudava no início, tá? Depois tudo mudou. Então, eu tinha que ter o controle daquilo que eu estava vendendo. Você vai fazer um orçamento de uma cortina. Você tem que saber, na hora que você está fazendo o orçamento, quanto é que vai custar aquela cortina. É crucial isso, tá? É crucial. Isso envolve várias outras coisas, dezenas de outras coisas por trás de você saber da importância do controle de cálculos de custos quando você vai fazer uma venda. Então você precisa dominar essa parte. Sexto ponto, como você deve iniciar nas vendas de cortinas e persianas? Qual a forma que você deve iniciar nas vendas de cortinas e persianas? Tudo tem que ter um começo. Concorda? E como começar? Esse é o maior desafio. Saber como começar a vender. Para quem que eu vou vender? Então, como começar nas vendas de cortinas e persianas é o sexto passo que você tem que aprender também. Imagina se você tem esses passos bem estruturados, te mostrando o caminho certo para você percorrer. É bom ter esse conhecimento ou não? Claro que é, porque ali vai estar te dando todo o norte para você seguir. Olha, você vai fazer isso no seu início. Você vai começar dessa forma. Você vai fazer dessa maneira. Eu já tenho quase 30 anos que eu sou vendedor, que eu sou fabricante,
que eu sou distribuidor atacadista de cortinas e persianas. Então eu conheço todos os públicos, desde o público D e E até o público alto padrão. Aliás, eu sou especialista em vendas de cortinas e persianas para o público alto padrão. A minha primeira venda, coincidência ou não, foi uma venda para o público alto padrão. E olha que eu vendi uma das persianas naquela época. Não sei se vocês conhecem a marca Luxaflex, mas quando eu comecei, a marca Luxaflex era a marca mais cara do mercado. Acho que até hoje é a mais cara. Hoje é Hunter Douglas. Mas eu consegui iniciar vendendo Luxaflex. E tinha diversas outras marcas que eram a metade do preço de custo. Tinha Cameli, que era muito barata, tinha Yendes, tinha outras persianas, lá que eu nem me lembro o nome mais, mas eu iniciei vendendo Luxaflex. Eu iniciei no público alto padrão. E aí eu já comecei a ver a diferença. Então eu vendia persiana horizontal. Isso há quase 30 anos atrás, não era qualquer um que vendia. Eu vendia duete, eu vendia cortina celular. Então eu vendia muito para o cliente alto padrão. Mas como que eu iniciei naquela época? Eu não sabia nada de cortinas e persianas. Nada. A única coisa que eu dominava era sobre gestão financeira, porque eu fazia a faculdade de ciências contábeis. Eu sou contador formado. Então, números, cálculos, custos, lucros, planilha de custos, eu dominava de uma certa forma, que eu estava aprendendo na faculdade. Mas estratégias de vendas, como negociar, eu estava começando a aprender naquele tempo, porque não tinha ninguém para me ensinar, não tinha ninguém para me orientar. Mas hoje, completamente diferente. E nós vamos ver isso mais para frente. Então, saber iniciar nas vendas de cortinas e persianas é essencial. Saber o que você vai vender, saber para quem você vai vender, isso é crucial no seu negócio e é muito importante. Então, você tem que dar muita importância para isso também. Sétimo passo. Você tem que conhecer as cortinas que mais vendem. Você tem que saber todos os modelos. Primeiramente, um vendedor ele precisa conhecer tudo. Ele precisa conhecer tudo que mais vende, tudo que menos vende e tudo que existe. Um vendedor ele precisa ter uma capacidade técnica para entender todos esses produtos. Então você precisa dominar como tudo funciona. Lembra quando eu falei lá do cálculo dos custos? Pois é, imagina você calculando uma cortina modelo Wave, que é diferente do cálculo de uma modelo prega-macho, que é diferente do cálculo de custo de uma modelo Ilhós. Então você precisa aprender isso. E como que você vai fazer? Porque existem diferenças muito grandes, muitas variedades. Tem o trilho que é o Max, tem o tubo que é o Max deslizante, tem isso, aquilo, tem aquilo ali, tem mais esse fator aqui que vai interferir. Então, o vendedor, agora nós estamos falando aqui como vendedor. Você como vendedor, você pode iniciar do zero, sendo um empresário, mas aprendendo a vender também. Então você precisa dominar as cortinas de tecidos que mais vendem. Isso é crucial. Oitavo passo.
conheça as persianas que mais vendem. Isso é crucial. Isso é fundamental. Eu tenho alguns módulos profissionais onde eu ensino sobre as cortinas que mais vendem e as persianas que mais vendem. O módulo é fantástico. Tem muita coisa que às vezes a gente não presta atenção e acaba deixando passar desapercebido para o cliente. E quando você tem esse conhecimento, na hora que você vai fechar uma venda, isso influencia ou não influencia? Claro que influencia. É a sua posição como vendedor. Lembra lá atrás que eu falei da postura de ser um profissional, um vendedor profissional? Como iniciar como um vendedor profissional? Então você precisa dominar essa parte. Número 9. Estão anotando aí? Anotem tudo, que é muito importante. E pode seguir esse caminho, pode seguir esse plano da forma que eu estou falando aqui para vocês, que é sucesso, tá? Número 9. Tenha estratégias de vendas. É fundamental você ter estratégias de vendas. O que são estratégias de vendas? São técnicas para você conhecer o seu cliente, são técnicas para você definir a abordagem, são técnicas para você concretizar a venda, são formas que você consegue definir a partir de métodos para você ter sucesso na hora do atendimento. Isso é crucial também. Aliás, todos esses passos que eu estou falando para vocês são cruciais, são super importantes. Estratégias de vendas é essencial. Quando eu falo em estratégia de vendas, eu não estou falando para você fazer marketing. Marketing é uma estratégia de vendas? É. Mas só que é um nível, quase o último nível de uma estratégia, porque antes você precisa definir vários outros pontos, você tem que estabelecer vários outros métodos para você ter as estratégias, para lá no final você colocar o marketing para funcionar. Você concorda comigo que você fazer uma campanha de tráfego pago, chegar esse cliente aí na sua porta e você não tiver uma estratégia para fazer ele comprar com você, é dinheiro jogado fora no marketing? Por isso que eu sempre falo, antes de fazer qualquer tráfego pago, qualquer marketing patrocinado, qualquer anúncio patrocinado, oferecer qualquer coisa, tenha definido as suas estratégias de vendas. Isso é fundamental, tá? É fundamental ter as estratégias de vendas. Número 10. Passo número 10. Aprenda a medir como um profissional. Parece óbvio eu falar isso. Muito óbvio, né? Mas é onde muitos se dão mal. É preciso seguir critérios super importantes na hora de fazer as medições. Eu sou fabricante atacadista. Eu atendo diversas revendas. Então, quantas vezes os caras fazem o pedido de uma persiana? Você sabe, persiana, largura vezes altura. Às vezes a pessoa não tem nem noção de como que é essa fórmula, largura vezes altura, L vezes A. Então eles invertem as posições e acabam fazendo os pedidos errados. Quantas vezes o revendedor pega a persiana aqui, vai lá instalar, chega lá, está errado. Mediu errado a altura, mediu errado a largura, esqueceu de acrescentar um bandô que tinha vendido,
aí a venda volta. Isso acontece demais. Eu, como fabricante, como minha empresa atende esses lojistas, esses revendedores, que são empresários, eles erram muito, principalmente os vendedores deles. Então, aprenda a medir como um profissional. Você tem que seguir critérios. Existem critérios para você seguir. Você precisa ter atenção. Você precisa ter organização. Você precisa ser organizado. Tá? Eu nunca errei uma medição de uma cortina e persiana. Por quê? Porque eu sigo critérios pré-estabelecidos que eu já estou acostumado a fazer. Às vezes até o cliente até fala assim, nossa, mas você é muito detalhista. Eu falei assim, não, mas a minha profissão ela requer esse detalhe. Você precisa ser detalhista. Você precisa seguir os detalhes. Então, quando um vendedor, você vai medir umas cortinas, vai medir umas persianas, você tem que estar ligado em todos os detalhes. Estão anotando? Estão anotando? De vez em quando eu vou dar uma olhada aqui. Luceli, Cláudia Keller, André Oliveira, Rafael Machado. Boa noite para vocês. Vamos dando sequência. Passo número 11. Anote isso aí. Passo número 11. Domine o cálculo de custos e preços de vendas de persianas. Domine esses cálculos, aprenda a fazer esses cálculos. Aprenda com quem sabe calcular. Você vai vender uma cortina de tecido, uma 3x1, você precisa saber calcular a quantidade de tecido. Você precisa calcular a quantidade de deslizante. Então, você precisa saber calcular isso. Lá atrás eu falei que você precisa a importância do controle dos cálculos dos custos. Da importância. Agora você precisa dominar esses cálculos de custos. E de preços de venda, você precisa dominar o cálculo de custos e o preço de venda de persianas. Tá? Então, número 11. Domine o cálculo de custos e preços de venda de persianas. Quando você vai vender uma persiana, é diferente de uma cortina. Uma persiana, ela envolve vários detalhes. Como é que você vai olhar esses detalhes? Esses detalhes estão ligados diretamente ao custo de cada persiana, dependendo da medida. Então você precisa se atentar para isso. Tem várias coisas que você precisa se atentar para isso, tá? E você precisa saber calcular isso, para você não errar no preço de venda, no preço que você vai fazer o orçamento. Também outro ponto que muitos vendedores não ganham dinheiro por conta disso. Eles fazem os cálculos errados de custos e dão o preço de venda errado no orçamento. O cliente fecha, na hora que vai comprar, chega aqui e fala, nossa, não vou ganhar nada. Você fez o cálculo de custos? Ah, não sei o quê. Não adianta chorar depois do leite derramado. Depois do pedido feito, é impossível. Tá? Então, 11. Domine o cálculo de custos e preços de vendas das persianas. O número 12 você vai anotar para você dominar o cálculo de custos e preços de vendas das cortinas. As cortinas são completamente diferentes, o cálculo de custos e os preços de vendas. Então você precisa dominar isso, você precisa seguir critérios, você precisa seguir processos dentro desses cálculos, para você não se perder, para você fazer o seu orçamento de uma maneira que você tenha lucros reais no final do mês. Por que você acha que
por exemplo, eu ganho 30 mil reais de lucro líquido vendendo cortinas e persianas? Porque nós temos esses controles de cálculo de custos e preços de vendas rigorosos aqui dentro da empresa. Então a gente faz processos rigorosos, tá? Por isso que o lucro vem. Número 13, 13º passo. Gestão financeira e empresarial. A gestão financeira e empresarial é o coração do seu negócio, é o coração da sua empresa. Então você precisa entender como tudo funciona, você precisa controlar todas as finanças, todos os processos empresariais da sua empresa. Você precisa ter essa noção. Se você quer ser um empresário de sucesso, quer ser um vendedor de sucesso, quer lucrar alto vendendo cortinas e persianas, saiba que isso é facilmente possível. Eu falo facilmente porque eu já entendo, eu já estou nessa área há muito tempo, então para mim é fácil fazer isso. Mas você precisa ter o controle de gestão financeira e empresarial. É crucial para o seu negócio. É o coração do seu negócio, essa gestão, tá? Então, nesse ponto da gestão financeira e empresarial, é o ponto onde muitos lojistas acabam falindo. E eu conheço várias histórias. São várias histórias de lojistas quebrando. Tá? E não importa se ele tem dinheiro, se ele é rico, quebra. Se não tiver gestão financeira e empresarial, ele vai quebrar, ele vai falir, porque ele não vai ter o controle do dinheiro. Como é que faz? E não importa se você é uma empresa só sua mesmo, de uma pessoa, ou se você é uma empresa que tem funcionários, que tem loja, que tem instalador. Se você não tiver esse controle, você vai se perder, tá? Então, eu já disse, quem não tem controle de gestão financeira e empresarial, não adianta ter dinheiro, não adianta a loja ser chique, porque um dia a conta não vai chegar. E eu já vi muitas lojas chiques mesmo, lojas de alto padrão, aquela loja linda, maravilhosa, o cara gastou rios de dinheiro para montar a loja e vende para clientes alto padrão, compra tecido, compra muita coisa, vende muito, tem um volume muito grande de vendas, mas na hora de fazer a gestão financeira e empresarial não tem o controle. E aí cadê o dinheiro? Cadê o lucro? Porque quando chega no final, é que ela percebe que ela não ganhou nada. Porque ela gastou aqui, gastou ali, ela não seguiu esse processo, ela não seguiu aquele controle e acabou perdendo tudo. Eu já vi várias lojas fechando, tá? Com certeza eu acho que você também já deve ter visto várias lojas fechando. E outro ponto, tem muitas pessoas que trabalham com cortinas e persianas que têm a mesma idade da minha experiência, têm o mesmo tempo de experiência que o meu, 25 anos, 30 anos, mas as pessoas, elas não conseguem evoluir. Por quê? Falta gestão, falta controle. Então esse assunto é um assunto dos pontos chaves, tá? Que eu costumo abordar no meu método AVCP, Gestão Financeira Empresarial, tá? Eu sou contador, números, cálculos, custos, despesas, blá blá blá, receitas, impostos, disso eu domino, de números eu domino, sou muito bom nos números, tenho muito controle. Talvez por isso eu tenha tido tanto sucesso,
como vendedor de cortinas e persianas. Eu faturo, meu lucro é maior do que 30 mil líquido por mês. Por quê? Porque eu tenho muito controle. Eu vendo, mas eu vendo para ganhar. Eu vendo com estratégias. Eu tenho sigo bastantes processos. Então, isso é o ponto fundamental. Então, bota um asterisco nesse número 13 aí, gestão financeira e empresarial, para você dominar, porque isso é muito importante para você seguir aí na sua trajetória rumo a esses 30 mil líquido por mês. É possível, é muito possível, tá? Respondendo aqui uma pergunta da Cláudia Keller. Essa é a nossa dúvida, Luciano. A margem de cortinas, colocamos a mesma para as persianas. É o que eu falei. Vender cortinas é uma coisa. Vender persianas é outra diferente. Tá? São dois produtos que você tem que diferenciar no seu negócio. Se você não aprender a diferenciar isso, a fazer os cálculos, seguir os protocolos para você ter lucro no final, você não consegue. Tá? Então vamos lá para o item 14, ponto 14. Conheça os custos e despesas operacionais do seu negócio. Diferente dos custos, as despesas precisam ser muito bem compreendidas e precisam ser muito bem controladas. Porque existem os custos de aquisição e os custos operacionais. Custos e despesas operacionais. E isso você precisa saber controlar. Também outro ponto que acaba bloqueando, de uma certa forma, o crescimento de muitas pessoas, de muitos empresários aí do nosso ramo, de muitos nossos concorrentes, né? Você vê a pessoa trabalhando, vendendo bem, mas a gente não vê ela prosperando, você não vê ela indo para frente, você não vê ela comprando as coisas, você não vê ela tendo a liberdade financeira. Cada venda é um sufoco, cada venda é uma caminhada dolorosa. É complicado assim, trabalhar assim. Então, quando você tem um controle disso, tudo fica muito mais fácil. Pode acreditar, quando você começa a aprender como controlar tudo isso, aí a sua vida como empresário vai ser diferente, tá? Pode acreditar em mim. Já falei, para mim falar de custos, de vendas, custos operacionais, despesas operacionais, receitas, lucros, lucro líquido, lucro bruto, para mim é muito fácil. Eu entendo tudo isso. Eu entendo custos, eu entendo de despesa, de gestão, eu domino, né? Eu sou contador formado, eu tenho pós-graduação, eu sou mestre em administração de negócios. Então, para mim, tudo isso é muito fácil. E é por isso que eu tenho tanto controle e consigo ter tantos bons resultados durante a minha trajetória. Vamos para o próximo. Então vamos lá. Passo número 15. Seja um vendedor profissional de cortinas e persianas. Diferente do que eu falei antes, que era quais eram os passos para você iniciar nas vendas, agora é para você
ser um vendedor profissional de cortinas e persianas. Parecem iguais os dois temas, mas se vocês conseguissem ver os módulos, vocês iriam ver como faz a diferença isso, tá? Então, ser um vendedor profissional de cortinas e persianas, ele envolve vários posicionamentos, várias posturas que fazem diferenciar do seu concorrente. A postura como um vendedor profissional, ela impacta diretamente nos seus ganhos. Ela impacta diretamente na sua vida. Então é muito importante você definir isso. Então são vários detalhes que fazem a diferença na hora da venda. Engraçado que hoje, deixa eu até ver se ela está aqui na live, é uma aluna minha que fez o curso e ela teve essa aula de como ser um vendedor profissional de cortinas e persianas. E ela está me falando que ela tomou uma decisão que ela já havia adiado há muito tempo. E depois que ela viu essa aula, ela resolveu tomar essa decisão, fez e começou a melhorar o posicionamento dela como vendedora profissional. Isso é muito importante. Quando você tem as dicas profissionais que vão te fazer crescer, que vão te fazer evoluir, é muito importante. Então anotaram aí, né? 15. Seja um profissional, falando de novo, desculpe. 15. Seja um vendedor profissional de cortinas e persianas. Passo 16. Aprenda a ter clientes potenciais. Sabe o que é cliente potencial? Potencial vem de potência, vem de poder. E o que é poder para um cliente? É o dinheiro. É o dinheiro que ele tem para pagar o produto ou serviço que você vende. Então, se você tem um produto que é caro, se você tem um posicionamento diferente na sua empresa, você precisa desse cliente que tem o poder de pagar o que você vende, de pagar o que você entrega de serviço. Então, para você ter uma ideia, 74% dos meus clientes que eu atendo, que eu vendo direto as cortinas e persianas, são clientes potenciais, são clientes que têm o poder, têm o dinheiro. Eu tenho um produto, eu tenho o meu serviço e o meu cliente, ele tem o dinheiro para pagar. Então você precisa aprender a conquistar esses clientes potenciais. Você precisa entender como eles funcionam, como eles pensam. Pode acreditar. Os clientes, eles pensam de formas completamente diferentes. Então, você precisa entender como cada cliente ele tem um posicionamento de uma certa forma, o outro cliente que é diferente tem um posicionamento diferente. Então, você precisa saber identificar esse cliente e saber abordar ele e saber trazer o quê? A potencialidade do dinheiro dele para dentro da sua empresa. Ok? Outro ponto para você seguir, anota aí, 17. Esse 17 você já pode colocar um asterisco nele. Já circula aí. Se você tiver com a caneta vermelha, já circula esse 17 aqui, ele é muito importante. Já circula aí o 13 também, tá?
O 17 é tão importante quanto o 13. Tenha pedidos e contratos de vendas. Isso é muito importante. Principalmente se você é uma pessoa, é um empresário que quer crescer muito. Você vai precisar ter um pedido muito bem formulado, um pedido seguindo as leis, para você não ter dor de cabeça, para você não ter prejuízo, tá? E também você precisa ter um contrato de vendas. O pedido é aquele pedido que a cliente te compra uma cortina, você faz o pedido dela lá, aí lá você anota cortina tal, modelo tal, abertura não sei o quê, a largura é isso, proporção é tanto, tecido é o código tal, com forro, no deslizante, ela vai pagar no Pix, vai pagar no cartão, vai pagar no cheque pré-datado. Então o pedido você coloca tudo isso lá no pedido, tá? Eu tenho alguns vídeos no YouTube que eu falo sobre elaborar esses pedidos, tá? Mas eu também tenho um módulo onde eu falo sobre pedidos de vendas profissionais. É um pedido que nós formulamos há algum tempo, com a ajuda de um advogado especialista em contratos, tá? É bom frisar isso. Então é um pedido que está dentro da lei, isso é muito importante. Não adianta nada você fazer um pedido e tiver um problema na venda, porque você pode ter certeza, algum dia você vai ter um problema na venda, você vai deixar de receber, ou alguma coisa, cancelamento. Então, se você tiver um contrato, um pedido, isso vai te evitar uma dor de cabeça muito grande. Também já vi muitas pessoas tendo muitas dificuldades financeiras por conta disso. Fizeram as vendas de cortinas caras, uma venda alta, não fizeram pedidos, o cliente simplesmente cancela o pedido ou recebe e depois não paga. E aí, como é que vai cobrar? Fale para mim. Não tem como cobrar. Não tem como cobrar. Então você precisa entender também como funcionam os processos desse pedido. Você precisa entender de forma legal que ajude nós, empresários, a não termos prejuízo, que nos assegure de receber de alguma forma, de ter a chance de receber, tá? Então, o pedido é muito importante, tá? Eu já fiz contratos de vendas, muitos contratos de vendas, já fiz contrato de venda de 150 mil de vendas de persianas rolôs para empresas, porque quando você vai vender numa empresa, como é que uma empresa paga? A maioria não paga antecipado. A maioria não faz o pedido. Ela só te paga quando você instala, quando você entrega o produto. E aí se você entregar um produto aí e a empresa depois não ter como te pagar, como é que faz para cobrar isso? Não tem como cobrar. Então, por isso, o contrato de vendas ele é muito importante. Então, eu já fiz contratos de vendas de 74 mil, de 22 mil. Direto a gente faz contrato aqui, fez um 19 mil, de 24.500, uns toldos que custou 16.500, persianas rolôs para um prédio de 4 andares. Então, são valores mais altos que a gente vende, que a gente entrega e não recebe, só recebe depois que entrega. Então tem que ter tudo muito bem amarrado o negócio, tá? Então tenha pedidos e contratos de vendas que vão te trazer segurança jurídica para o seu negócio. Esse também é outro fator que muitas empresas quebram, fecham por conta disso. Vamos para o 18. Pessoal, e aí, vocês estão gostando da live? Comentem para nós o que vocês estão achando aí. É muito importante eu ter esse feedback de vocês, tá? Porque
Aqui a gente está tendo uma conversa muito informal, estou passando diversos pontos para vocês aprender, para vocês seguirem, muito importantes mesmo. São coisas que eu faço na minha empresa há vários anos já, tá? E todos os anos a gente vai renovando, nós vamos renovando. Por exemplo, tem estratégia de venda, nós vamos renovando as estratégias. O pedido de vendas, quando eu comecei lá atrás, era um pedido. Aí depois eu fui reformulando, fui pensando mais, fui amarrando os meus negócios, tá? Então eu faço, tudo que eu faço na minha empresa é para proteger o meu patrimônio, proteger a empresa, para a empresa não ter prejuízos, tá? Mesmo assim, ainda tem os prejuízos. Por quê? Às vezes você faz um contrato, você faz tudo legalmente, mas chega na hora H, o cliente estava tudo ok, estava com o nome perfeito, mas passou um mês, passou 2 meses, o cliente quebra, aí não tem dinheiro, aí é difícil. Então, mas melhor se você tem o contrato, que você pode amarrar essa dívida que o cliente vai ter com você por vários anos. Então você pode amarrar isso. Então, vamos supor que o cliente tem uma dificuldade agora para pagar, mas daqui, então, não pagou, mas daqui a um ano ele vai melhorar de vida, está aqui o contrato, vamos executar ele. Está entendendo? Como que é bom você ter o documento legal que possa executar? Eu já fiz isso várias vezes, tá? Várias vezes. Tem cliente que fica me devendo dois anos, e 2 anos ele vem e quita. Por quê? Porque eu executo, tá bom? Número 18. Aprenda a encontrar e negociar com fornecedores. Muita gente me pergunta sobre fornecedores. Bom, fornecedores não é só você saber o nome do seu fornecedor, do melhor fornecedor, não sei. Você precisa saber como negociar com eles. Então, essa é a parte fundamental, como negociar com os fornecedores. Então, hoje eu tive uma pergunta. Coloquei uma caixa de perguntas no Instagram e um seguidor me perguntou sobre esses fornecedores. Eu falei, posso te falar dos meus fornecedores? Mas como é que você vai negociar com eles? Você sabe negociar com eles? Você sabe como é que eles fazem? Você sabe quais são as estratégias deles? É lógico que eu não vou falar quais são as estratégias, porque você concorda comigo que se eu colocar isso no Instagram eu vou estar dando munição para o concorrente? Não pode. Então, você precisa encontrar, mas também precisa saber negociar com seus fornecedores. Então, eu conheço todas as táticas de negociação dos fornecedores. Então, isso para mim é super importante. Eu sou muito bom na hora de comprar. Sou muito bom na hora de comprar. Quantas feiras eu já participei para ir atrás de fornecedores, para ir atrás de produtos? Quantos produtos eu já não testei? Então, eu sei se esse produto presta, se esse produto não presta. Para você ter uma ideia, eu vou falar aqui sobre o meu curso de fabricação de rolos, que não tem nada a ver com essa live, mas eu vou falar para vocês. Eu tenho uma aluna, isso aconteceu agora em fevereiro, março. Ela começou o curso. Ela foi comprar os perfis para a fabricação das rolôs, então ela ia comprar tudo errado no fornecedor. E ela não tinha lido ainda o módulo, ela tinha acabado de comprar o curso e não leu o módulo de fornecedores. Eu falei para ela, espera para você assistir ao módulo de fornecedores, que lá eu vou te ensinar como que você vai fazer. Não é só a lista de fornecedores, tem todo um processo para você seguir, tem todo um critério para você seguir com os fornecedores. Então você precisa aprender a negociar com eles. Eu te ensino isso no módulo. Aí ela falou, não, o que eu estou precisando e tal. Aí já ia comprando. Resumindo, ela quase fez uma compra errada de 20 mil reais de perfis. Ia comprar os perfis tudo errado.
Felizmente, ela estava no meu grupo de alunos, ela pediu a minha ajuda, eu ajudei ela acabou comprando com outro fornecedor, muito mais barato, só nessa compra ela economizou R$ 6.000, olha só, R$ 6.000, comprando com um fornecedor, perfis. Então é muita diferença, tá? Então eu entendo todas as táticas de negociação, eu conheço muito bem o mercado, então eu sei indicar os melhores fornecedores, mas um detalhe, eu sei indicar como você vai negociar com eles, para você não comprar, porque eu posso comprar, por exemplo, uma peça de tecido, uma matéria-prima, por R$ 1.000. Eu te falo, fornecedor, como desse fornecedor aqui. Aí você vai lá comprar, ele vai te vender por quanto? R$ 1.500. Porque a negociação comigo é uma, com você que não conhece é outra. Então é nessa hora que saber negociar com os fornecedores faz toda a diferença. 19. Aprenda a fidelizar o seu cliente. Direto eu vejo os caras das agências de tráfego pago, e eu até entendo eles, né? Que eles querem vender o produto deles, eles querem vender o serviço dele, que é o quê? É gerenciar a conta de tráfego pago para você anunciar no Instagram, para você anunciar no Google, para trazer 30 clientes por mês, 50 clientes por mês. Cara, tá tudo errado, tudo errado, tudo errado. Antes eu falava algumas coisas, mas agora eu não vou falar não, porque às vezes a gente fala, a gente é tido como errado, então deixei para lá. Mas eu sei como fidelizar um cliente, e não é fazendo tráfego pago, tá? Então, fidelizar o cliente faz toda a diferença para o seu crescimento como empresário em vendas de cortinas e persianas. Um cliente fidelizado é muito mais rentável para você, tá bom? Então você precisa fidelizar o seu cliente, principalmente aquele cliente potencial. Lembra do cliente potencial? O que tem o poder de compra? Esse também você precisa fidelizar ele, tá? Então, eu tenho muitos clientes que compram comigo desde quando eu abri a minha loja, lá no início. Empresas que compram comigo desde aquela época, até hoje, compram comigo. Se vão fazer alguma coisa, é o Luciano. E para você ver como que é o meu negócio é o seguinte, quando eu comecei, eu mesmo vendia, falei para vocês. Eu ia lá no cliente e atendia. Então eu era o empresário, eu era o vendedor. Eu fazia tudo. Com o tempo eu fui crescendo, fui progredindo, e aí fui tendo os vendedores, fui tendo as pessoas. Mas tem os meus clientes antigos, eu tenho muitos clientes antigos, eles só querem negociar comigo. Então tem cliente que fala, não, tem que ser o Luciano, porque o Luciano é que entende, não sei o que, ele que vai vir aqui e vai fazer. Não, o Luciano pode vir fazer aqui para mim? Então até hoje eu atendo. Mas são clientes fidelizados e clientes potenciais, que é o que faz a diferença. Então, fidelizar o cliente é uma etapa muito importante no seu crescimento para atingir o lucro líquido de R$ 30.000 por mês. É fundamental também. Tema 21. Passo 21 para você chegar nos R$ 30.000 por mês de lucro líquido vendendo cortinas e persianas. Tem uma comunicação digital eficiente. Não, coloca um círculo vermelho aí, coloca um asterisco nesse 21 aí também. Tem uma comunicação digital para você
mais eficiente para você fechar as vendas. Vocês me desculpem, mas a maioria dos lojistas que eu atendo, e agora com o Viver de Cortina, com os cursos profissionais, então eu entro em contato com muitas pessoas por e-mail, por WhatsApp, por ligação. Várias pessoas me procuram no Instagram. As pessoas não sabem se comunicar. As pessoas têm uns processos de comunicação que elas acham que elas estão fazendo bonito, mas que, na verdade, só estão prejudicando o negócio. Só estão prejudicando o negócio. Então, ter uma comunicação digital eficiente é fundamental para você economizar até mesmo o seu tempo, para você fazer uma melhor gestão do seu tempo, das coisas que você faz, tá? Então eu posso dizer com total segurança, mais de 70% dos lojistas, costureiras, instaladores, vendedores, que eu estou acostumado a me comunicar, eles não sabem se comunicar. São péssimos em comunicação, tá? Então, e diariamente eu me comunico com centenas de pessoas, hein? Centenas de pessoas. Se eu mostrar o meu WhatsApp aqui, é um negócio. E são péssimos de comunicação, tá? Então eu priorizo muito essa questão da comunicação digital, que é a que influencia hoje, para você saber se comunicar, saber fazer que o seu cliente, a pessoa que está do outro lado, entenda o que você está falando de forma clara e que não faça você perder o seu tempo, que você economize e que você tenha também o quê? Nessa comunicação? Uma estratégia. Comunicação digital é uma estratégia. Tá? Mas por que eu tenho um módulo separado para comunicação digital? Porque eu entendi que é muita dificuldade. Então, são muitas coisas que é preciso prestar atenção, mas que você precisa ser bem atento a essa questão. Tá certo? Passo 22. Vamos lá? Tá todo mundo aí acompanhando? Dizendo mais uma vez, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, coloque ela aqui nos comentários aqui para mim, que nós vamos responder a vocês, ok? E quem sabe até a gente começa um bate-papo. Se vocês tiverem com uma dúvida, Luciano, eu queria fazer isso aqui na minha loja, você acha que dá certo? Luciano, eu estou com um fornecedor que está fazendo isso, o que você acha que eu faço com ele? Pode colocando aí, eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas aí, tem muita coisa para esclarecer, tá certo? Então vamos lá. 22. Aprenda a vender cortinas e persianas de alto padrão. Eu não estou falando de costura alto padrão aqui não, tá? Costura de alto padrão, a gente contrata costureira para isso. Eu sempre aperto essa tecla. Preciso saber costurar para vender. Não precisa saber costurar para vender. Se você é uma costureira que já sabe costurar uma cortina, excelente, excelente. Mas saiba que isso é um passo básico, que não é exigido, não é uma exigência você ser uma costureira para se tornar uma empresária de sucesso. Não é uma exigência isso. Você, como empresária, como empresário, o que você precisa saber? Você precisa conhecer os processos de fabricação de uma cortina. Você não precisa ser boa na máquina de costura. Mas se você é, parabéns. Perfeito. Já é um ponto neutro. Porque não vai fazer diferença na gestão do seu negócio.
A não ser que você já conhece os processos, então você já tem uma maior intimidade com os processos, então aí tudo bem. Mas não é necessário saber costurar para vender, não é necessário saber instalar para vender. Muita gente me pergunta, você tem curso de instalação? Porque eu queria vender. Meu amigo, para instalar você contrata um instalador. Já tem a profissão do instalador. No meu método AVCP eu falo muito sobre isso, sobre a questão do posicionamento. Por isso que é muito importante todo o conteúdo. Então, você não precisa saber instalar uma cortina, uma persiana. Você vai contratar um profissional que já está acostumado, porque qual que é a sua função dentro da sua empresa? Qual que é? Primeiro, ser empresário. Segundo, ser vendedor. Então você precisa vender e fazer a gestão do seu negócio. Esses 2 pontos é que são fundamentais para você. Costureira, você contrata uma costureira. Instalador, você contrata um instalador. E assim você vai seguindo, crescendo, tá? Imagina que você vai vender cortinas de alto padrão e você acha que é necessário fazer um curso de costura de alto padrão. A não ser que você queira montar um ateliê para costurar profissionalmente, aí tudo bem. Mas se for para você ser uma vendedora, um empresário, uma empresária para ter sucesso, não. Para você ser uma empresária, um empresário de sucesso, você precisa agir como tal. Tá certo? Quando eu comecei a vender cortinas e persianas, no início, nós instalávamos as nossas persianas. No início, nos 6 primeiros meses. Por quê? Porque foi uma forma que a gente entendeu o seguinte. Bom, primeiramente, naquele tempo, imagina há 28 anos atrás, não tinha ninguém para ensinar. Hoje você abre o YouTube e tem lá os vídeos ensinando a pessoa a instalar uma cortina, instalar uma persiana. Hoje você abre o YouTube do Viver de Cortina, tem vários vídeos meus lá, batendo mais de 120 mil visualizações, eu ensinando de graça a costurar uma cortina. Está lá no YouTube de graça. Quantas milhares de pessoas já fizeram as cortinas assistindo os nossos vídeos lá do Viver de Cortina? Milhares de pessoas, milhares. Por quê? Porque se a pessoa tem uma facilidade com costurar, ela vai conseguir, tá? Mas, quando eu comecei, nós não tínhamos YouTube, nós não tínhamos Viver de Cortina, nós não tínhamos ninguém ensinando, mal conseguíamos contato de um instalador. Imagina vocês que eu vivi no mundo sem WhatsApp. Quando eu comecei, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha GPS, não tinha localização. Então, foi uma estratégia que nós tomamos. Falou assim, cara, nós precisamos. Foi eu e meu irmão, quando nós começamos de sócio. Nós não conhecemos nenhum instalador. Então, nós vamos ter que aprender a instalar isso, assim, na marra. Então, nós tivemos que aprender na fábrica. Nós fomos lá na fábrica aprender como que instalava tal, presilha. A gente trabalhava com a Luxaflex. Então, nós aprendemos e fizemos as nossas primeiras instalações. Para quê? Para quando nós formos contratar o instalador, esse cara ele não ia saber instalar, então a gente ia ter que ensinar para ele. Aí foi diferente, quando nós começamos. Então, depois que nós aprendemos a instalar, aí sim, que foi quando a gente começou, quando eu comecei
a dar as primeiras aulas. Olha, agora que está me dando isso aqui na cabeça, ó. Já comecei a dar aulas de instalação logo no início, quando eu comecei. Agora que eu me toquei disso. Ou seja, já dava aulas de instalação para as pessoas sem saber, sem compreender que eu estava ensinando uma profissão para elas. Tá? Então, você não precisa saber costurar, você não precisa saber instalar, mas você precisa aprender a vender cortinas e persianas para o público alto padrão. Por quê? Porque é o público que mais paga bem, que é o público que você vai ter mais liberdade financeira. E quando eu falo público alto padrão, não estou falando aqui de cortina alto padrão. Eu estou falando porque estou falando de vendas, estou falando de gente, do público alto padrão, que é aquele cara que tem o dinheiro, que é o cliente potencial. Então você precisa saber atender esse cara, tá? E na maioria das vezes você não vai entregar uma cortina de alto padrão para ele. Ele não vai querer uma cortina de alto padrão. Ele vai querer uma cortina para fazer uma funcionalidade para a residência dele, que é o quê? Que é cortar o sol que entra naquela janelona dele lá de 15 metros de largura por 6 metros de altura e pega o sol bem lá no sofá dele, que custa 50 mil reais. Ele quer proteger o móvel dele, que ele comprou, que custa 25 mil reais, um móvelzinho de 1 por 1. Esse que é o cliente alto padrão. Então ele quer resolver um problema. Com o quê? Proteção solar na casa dele. E aí é a hora que você entra nesse público com a sua postura como um vendedor profissional, com a sua experiência, com todas as suas estratégias, com todos os seus controles de gestão, de administração, controle de custos, controles de preços de vendas, dominando as cortinas e as persianas que mais vendem, tendo uma comunicação digital eficiente. É aí que você entra nesse público e fecha a venda, entrega o que o seu cliente quer e ainda ganha um cliente potencial e ainda fideliza ele, porque você já aprendeu a fidelizar esse cliente. Tá certo? Voltando a dizer, se você já sabe costurar uma cortina, excelente, tá? Mas costurar uma cortina não é essencial para você ser um empresário. O empresário, ele contrata as pessoas para fazerem. E hoje está muito fácil você encontrar. Principalmente, eu vou voltar aqui, ó, no 18. Volta lá no 18. Aprenda a encontrar e negociar com fornecedores. Esqueci de falar uma coisa muito importante, não vou falar aqui. Uma costureira de tecido que você contrata para fazer as suas cortinas, ela é o seu fornecedor ou não é? É o seu fornecedor. É a sua fornecedora de mão de obra. O instalador, se você tem um instalador autônomo que você contrata para fazer a instalação das suas persianas, ele é um fornecedor de serviço para você. Tá? Então, saiba negociar com essas costureiras, saiba negociar com esses instaladores, tá? Voltando aí ao 18, tá? Não é só fornecedores de matéria-prima. Uma costureira é uma fornecedora. Um instalador é um fornecedor. Então você vai precisar saber negociar com eles, tá? Eu sei ensinar como negociar com eles
E digo mais, valorize as costureiras, valorize os instaladores, porque nesse nosso mercado nós temos bons profissionais e maus profissionais. Então saiba distinguir quem é bom e quem é mau profissional, tá? E a maioria que eu conheço das costureiras são excelentes costureiras. Os instaladores, mais ou menos, mas tem muitos bons instaladores. Agora, uma coisa é certa, se tiver alguma costureira vendo esse vídeo, nós estamos precisando de muitas costureiras, viu? Está com falta de mercado para costureira. Tá? Então, se a costureira quiser abrir aí um ateliê, aí tudo bem. Quer abrir um ateliê? Aprenda a costurar uma cortina de alto padrão, para abrir um ateliê e fazer fornecimento de mão de obra para os lojistas. Tem mercado para isso. Tem muito mercado para isso, tá? Instalador? Tem muito mercado para instalador. Falta instalador. Falta instalador, falta costureira, tá? Então, e renovando também essa opções de mais costureiras, mais instaladores. O que isso faz com o mercado? Faz os profissionais, eles começarem a acordar. Porque às vezes o cara fica muito acomodado. Nossa, só tem eu como instalador? Então ele vai ter que esperar. Aí se entra novos profissionais no mercado, o que acontece? Nossa, os caras já não estão me ligando, né? O que eu vou ter que melhorar? O que eu vou precisar fazer para melhorar? Então as pessoas já começam a buscar mais profissionalismo, que é o que falta na maioria dos instaladores. Profissionalismo. Falta muita comunicação, falta muito posicionamento, falta muito pouco até de credibilidade. Então, mas isso é um assunto para outra live depois, tá bom? Vamos dar sequência. Então, você aprendeu que o passo 22 para você aprender a vender cortinas e persianas alto padrão, tá? É para você vender para clientes alto padrão. Então, para isso, existe técnicas, existe métodos, estratégias para você seguir, tá bom? 23. Isso aqui, fundamental também. 23. Tenha uma escada de crescimento dentro desse plano nosso que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós já estamos no passo 23. Se você aprendeu tudo isso para trás, para frente agora, é só o quê? Crescimento, mais crescimento. O que eu te mostrei até o 22 é para você faturar os 30 mil reais. É possível, sim, faturar os 30 mil reais, vendendo cortinas e persianas. Eu falo isso porque a gente vende isso aqui para os clientes. Então a gente tem esse resultado. E para você ter esse resultado, não está difícil, tá? Você só precisa ter o controle do seu negócio, da sua empresa e seguir esses processos, tá? Então, o 23 é a sequência, é a escada. Aqui começa a escada. Tem uma escada de crescimento. O que seria essa escada de crescimento? Eu já domino as vendas de cortinas e persianas para os clientes. Eu já tenho meus clientes potenciais. Eu já compro as cortinas, mando fazer as cortinas como distribuidor. Eu já compro as persianas no fabricante. Agora, o meu negócio vai ser outro. Eu vou criar uma escada de crescimento. Eu já subi um degrau, vários degraus, tendo todos esses processos aqui, que nós listamos aqui para você, que você anotou, que eu sei que você anotou no seu caderno aí.
Então, a partir de agora, nós vamos criar uma escada de crescimento. Nós vamos começar a fabricar as nossas próprias persianas. Para quê? Para lucrar mais do que 30 mil por mês. É possível? Vem aqui. Se você vende para os seus clientes, vende muita rolô, você já parou para pensar o tanto que você deixa na mesa ali para os fabricantes? E se você começar a fabricar a própria rolô? Se você aprender todos os processos? Essa é uma escada de crescimento, tá? Coloca aí mais um passo, 24. Outra escada de crescimento. Fabricação das suas próprias cortinas. Monte o seu próprio ateliê de cortinas. Faça suas cortinas aí, ó. Mas faça as cortinas para você mesmo. Pegue aí o seu faturamento do seu último ano, ou daqui a um ano, quando você tiver legal, porque você vai estar, certeza. Lembra que eu falei lá? Acredite que você vai crescer? Pois é, você vai crescer. Se você aprender, se você seguir os processos, você vai crescer, você vai ter controle, você vai saber gerenciar o seu negócio, a sua empresa vai crescer cada vez mais, você vai ganhar novos clientes, você vai ter novas experiências e você vai faturar bem, você vai ter mais tempo, e aí você vai chegar e falar assim, cara, nós podemos passar para esse nível aqui. Chegou a hora. Vamos passar? Vamos. Então vamos fabricar as persianas rolôs? Vamos. Vamos fabricar as persianas romanas? Vamos. Vamos fabricar nossos toldos? Ah, não, a gente vende muita cortina, então vamos começar a fabricar nossas próprias cortinas. Vamos comprar máquina de costura, vamos contratar costureira, vamos contratar ajudante, vamos fazer o planejamento, tudo. Então tenha sua própria escada de crescimento, que isso é o ideal, tá? Me diga aí o que vocês acharam de todos esses 24 passos. Vou ler aqui uma pergunta, vou dar uma pausa e vou ler uma pergunta aqui. Evolução, clean, limpeza e higienização. Posso vender as cortinas e também oferecer a lavagem das mesmas? Meu Deus, é claro que pode. Aliás, é um diferencial para você. Imagina que você já tem a experiência com as lavagens. Imagina que você vai vender uma cortina para sua cliente. Aí você chega para ela e fala assim, olha, muito obrigado pela venda e tal, vou deixar aqui para você um cupom com 30% de desconto quando você for lavar as cortinas comigo. Isso aqui que eu estou te falando é uma estratégia de venda, tá? Cupomzinho de 30%, tá aqui, ó. Você conhece alguma pessoa que está precisando lavar suas cortinas? Porque eu vou presentear você também com mais um cupom de 30% para sua amiga. Claro que tem, tá? Então, o importante é o seguinte, quando você vai vender suas cortinas e persianas, você está vendendo tudo novo, certo? Mas o fato de você entregar esse cupom que eu te ensinei agora para sua cliente, o que vai gerar para ela? Vai gerar que ela vai guardar esse cupom ou vai lembrar de você quando ela vê que ela precisa higienizar as cortinas e as persianas dela. Tá certo? Então isso aqui é uma estratégia para ela lembrar de você no futuro, ou até mesmo para você ganhar novos clientes quando você dá um cupom para ela presentear a amiga dela. Olha que legal. Já pensou? Então funciona assim. Funciona muito bem, tá bom? Isso aí, não só você pode fazer isso, como qualquer outro lojista pode fazer isso tranquilo. Vai conseguir fazer isso tranquilo.
Pessoal, bom, vocês sabem que eu tenho um curso que chama Método AVCP, que é a arte em vender cortinas e persianas. Sabe todos esses 24 passos que vocês anotaram aí? Todos esses 24 passos? Todos esses passos têm eles muito bem detalhados, muito bem explicados, nos mínimos detalhes, inclusive com técnicas e métodos comprovados, estratégias de vendas comprovadas, que estão dentro do método AVCP. Então, tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, vocês vão encontrar dentro do método AVCP. Então, se vocês querem aprender a vender cortinas e persianas, ganhar dinheiro de verdade, ter lucros de verdade, faturar bem e ter um lucro líquido de mais de 30 mil reais de lucro líquido por mês, vocês têm que seguir esses passos. Esses passos, eles foram criados por mim, tá? São métodos comprovados, certificados, comprovados aqui pela minha empresa. Então eu sigo todos esses passos, eu faço tudo isso. E todos os meus alunos que fizeram o curso têm um resultado. E o meu curso AVCP, por efeito dessa live, eu vou trazer uma promoção para vocês agora, tá bom? Para vocês que querem aprender, tudo isso que eu falei nessa live aqui, multiplica por 20 os conteúdos profissionais que estão nos módulos. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão entrar nos módulos, assim como meus alunos entram, e falam, nossa, eu não sabia que existia isso. Nossa, eu não sabia que existia essa técnica para encantar os clientes. Eu não sabia que existia esse método para me melhorar o processo de gestão da minha empresa. Foi a partir foi a partir do módulo tal, igual eu falei para vocês, foi a partir do módulo de vendedor profissional que eu tive um novo sentido em melhorar o meu posicionamento. Ou seja, são conteúdos que vão fazer a verdadeira diferença para vocês. Eu sei que vão, porque os meus alunos que fizeram o método AVCP, eles tiveram muita diferença. Eles são diferentes do mercado. Eu converso com muitos deles. Eu sempre estou acostumado a ficar conversando com eles. Eu vejo que eles estão bem aprimorados. Então, por isso eu vou trazer uma promoção desse curso. Esse curso, Método AVCP, é um curso completo, tá? Ele é um curso completo que envolve mais de 30 módulos, são quase 30 módulos, tá? Onde você vai aprender muita coisa. Para você ter uma ideia, o gestão financeira e empresarial, que é o passo 13, são 2 módulos muito grandes dele, eu ensinando passo a passo para você aprender a ter esse controle, tá? Então são quase 30 módulos de curso para você se especializar. E faz muita diferença, tá? O curso Método AVCP, que é a arte em vender cortinas e persianas, ele é vendido por R$ 2.490 esse curso. É um super curso. Mais uma vez, por que eu sei que é um super curso? Porque eu sei que tem pessoas até que, meus concorrentes dos cursos, eles copiam algumas coisas minhas, tá? De uma certa forma eu acho até bom, porque quando a pessoa copia algo que você faz, quer dizer que você está fazendo bem feito, né? Então às vezes eu fico muito lisonjeado com isso, né? Então, o método AVCP, hoje ele custa R$ 2.490. Mas você vai ter R$
R$ 1.000 de desconto para aproveitar e entrar nessa próxima turma que nós vamos abrir nos próximos dias. Então eu vou te dar R$ 1.000 de desconto. R$ 1.490, tá certo? Então eu vou colocar na descrição desse vídeo o link, tá certo? Aliás, eu vou colocar esse link agora para você já poder aproveitar aí, ok? Eu só falo uma coisa, vale muito a pena fazer esse curso. Imagina tudo isso que eu falei para você agora. Imagina tudo isso que eu falei para você agora, você ter a chance de ver todos esses módulos, né? Então eu vou colocar para você aqui. É a chance para vocês aprenderem, aproveitando esse super desconto que nós estamos dando aqui para esse lançamento dessa nova turma. É importante frisar, pessoal, que o nosso método AVCP ele já está na terceira edição, já é a terceira versão do método AVCP. Ou seja, você vai ter o bônus para aprender a vender cortinas de alto padrão, você vai ter o bônus comunicação digital para você melhorar sua comunicação digital e com isso fechar mais vendas e terá mais conhecimento e mais detalhes sobre o que eu chamo de escada do crescimento, certo? Mas para isso funcionar, você precisa começar a desenvolver todos esses processos que vocês listaram aí. Está tudo dentro do curso. Pode parcelar em até 12 vezes, tá bom? R$ 1.000 de desconto. Esse desconto é importante eu falar para vocês que ele vale até amanhã, tá bom? Então, a partir das 0 horas de amanhã, que é 27, esse desconto ele vai cair, tá bom? Então, se você quiser aproveitar, aproveite, que tá muito legal. Lá na página de pagamentos, você pode fazer o pagamento com 2 cartões de crédito, você pode fazer o pagamento uma parte em Pix, uma parte em cartão de crédito. Se o seu cartão não tiver com limite, lá a Hotmart ela vai te ajudar nessa questão de limite. Ou seja, eu estou aqui para fazer de tudo para que você faça esse método AVCP, para que você aprenda, para que você, daqui a um tempo, que vai ser um processo, você ganhe esses R$ 30.000 de lucro líquido por mês, vendendo cortinas e persianas. E daqui a quando você completar esse ciclo, quando você chegar nesse ciclo, que você vai chegar, você pode ter certeza, você vai chegar nesse ciclo, eu tenho certeza disso, você vai já ter a noção da sua escada de crescimento. Então, já estou te antecipando, você vai crescer, tá? É só você acreditar primeiramente em mim, que eu estou te falando com toda sinceridade, estou repassando todo o meu conhecimento nesses módulos, todo o meu conhecimento nesse curso. Você já está na terceira versão, atualizado. Então, é fazer, aprender, colocar em prática. Você vai ter todo o apoio comigo no meu grupo VIP de alunos. Você vai poder tirar qualquer dúvida, tá? Nós vamos te responder e eu vou estar junto com você aí nessa
nesse seu plano, nessa sua trajetória, que vai ser de sucesso. Você pode ter certeza disso. Tá certo? Pessoal, já estamos aí com quase 2 horas, 1 hora e 40 minutos de live. É muita coisa para aprender, muita coisa para assimilar, e eu tenho certeza que vocês pegaram tudo isso, anotaram, tá? Quem não anotou, se quiser que eu passo a relação do que vocês precisam fazer, eu passo, não tem problema nenhum com isso, não. Não tem problema nenhum, tá? Se quiserem deixar alguma pergunta, estou aqui ainda para responder. Pode fazer a pergunta, que nós vamos estar aqui para responder a vocês, ok? Então é isso, pessoal. Algumas perguntas? Para quem quer entrar, vou ver aqui as perguntas. A Cláudia Keller já tinha falado a nossa dúvida, margem de cortinas. Colocamos a mesma para persianas? Não. Eu acho que eu já respondi essa pergunta, né? Cláudia Keller, não coloca as mesmas margens, não. São 2 produtos diferentes, tá? Evolução Clean, também já respondi. O restante só mandando boa noite. Não tem mais nenhuma dúvida. Então é isso. Nós estamos aí com 103 minutos de duração aqui da nossa live. Pessoal, não se esqueçam, R$1.000 de desconto para vocês fazerem o método FCP, é válido para hoje até às 0 horas de amanhã. Então, estou vendo aqui, Elton Carvalho, eu comprei o e-book e gostei muito, vou fazer o curso. Se você gostou do e-book, você vai adorar o curso. É outro material completamente diferente, muito mais envolvente, muito mais didático. Nós temos ali uma didática e tenho certeza que você vai gostar bastante. E outra, eu tenho tanta certeza que você vai gostar que eu ainda dou uma garantia para vocês. 7 dias de garantia. Se você comprou, começou a fazer as aulas, não gostou, não tem problema nenhum. Pode pedir o cancelamento, tranquilo. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sabe por quê? Porque todos que compraram esse método AVCP, que fizeram o meu curso profissional, eles não cancelaram. Eles foram até o final. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pela live. Uma boa noite a todos. Vamos encerrando por aqui. E se tiver qualquer dúvida, pode voltar aqui nessa live. Eu vou deixar ela gravada até amanhã. Tá certo? Vou deixar ela disponível aqui no YouTube. Pode voltar, colocar todas as suas dúvidas. Se tiver qualquer problema, eu vou colocar o meu WhatsApp direto aqui na descrição desse vídeo. Então vai lá na descrição desse vídeo, vai ter o meu WhatsApp para você conversar comigo direto. Tá bom? Um abraço para vocês. Um abraço para vocês. Muito obrigado por estarem aqui até esse momento.